E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar uma obra intitulada O Cortiço de Aloísio de Azevedo. Só que antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que vocês não copiassem agora o que eu estou falando, prestassem apenas atenção. Porque quando eu tiver que falar tudo, tá? Aí eu vou escrever aqui no quadro. Afinal, o quadro está aqui com essa finalidade, né? De eu escrever. E eu vou escrever, só que só depois que eu terminar de falar tudo que eu tenho que falar, tá? Para sedimentar melhor o conhecimento. Bom, nós temos que, antes de mais nada, orientar os nossos estudos. Senão a gente fica perdido, a gente não sabe por onde começar. Primeiramente, o nome da obra. Claro, O Cortiço, autor Aloísio de Azevedo. Beleza. Tempo. Quando que se passa a história? Bom, a obra, né, foi publicada em 1890. Só que quando eu falo em tempo, eu falo do tempo do enredo, né? O tempo histórico que acontece, né? O enredo, a descrição dos personagens e por aí vai. Não há, né, uma coisa específica, precisa, escrita, que foi, né, que se passou naquele ano. Não há, tá? Mas, a partir das relações históricas, né, estudando a história do Brasil, conclui-se, evidentemente, que seja o século XIX. Claro, por conta dos cortiços, né? Quando se estuda a história do Brasil, se estuda, né, os cortiços, na geografia do Brasil, né? Tudo mais, estuda isso aí, tá? Então, conclui-se que seja no século XIX, tá? Por conta das relações históricas. Claro, o tempo, né? O tempo é linear, há uma linearidade. O que é próprio, o que é peculiar, o que é típico da própria estética naturalista, né? A linearidade dos fatos. E o que significa isso? Que nós vamos ter começo, meio e fim, tá? E tempo, né, como eu disse, não, né, é linear e não há, né, um ano específico, mas a partir dos fatos conclui-se que seja no século XIX, tá? Isso é o tempo. O espaço, como o próprio nome diz, é o cortiço, que é a nossa personagem principal, é a protagonista que acaba adquirindo vida, né? Entre aspas, nas devidas proporções, tá? Então é a nossa personagem principal. Isso porque dentro do cortiço vai se passar várias histórias paralelas, tá? Na verdade, sub-histórias, porque a história maior, claro, é sem sombra de dúvidas o cortiço. E as histórias menores são essas, né, vivenciadas por cada personagem, tá? Bom, nós temos no cortiço o que nós chamamos, né, tem um nome técnico para isso, tá? Mas são cafetões, são prostitutas, né? É a desqualificação social, né? Cafetões, prostitutas, vagabundos, pessoas de classe baixa, tá? Não, ó, cuidado, não que as pessoas de classe baixa sejam designadas como tal, mas como nós temos muitos cafetões, muitas prostitutas, né, e muitos preguiçosos, nós falamos que são pessoas desqualificadas, né? E claro, elas pertencem ao baixo escalão, tá? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu não estou dizendo que toda pessoa de classe média baixa seja cafetão, seja prostituta, seja desocupada. Não é isso. Mas essas pessoas que fazem parte do cortiço, no caso cafetões, prostitutas, desocupados, acabam se enquadrando, tá, em classe média baixa. Bom, é isso que nós vamos ter dentro do cortiço. O espaço não é só o cortiço. Engana-se quem pensa que seja apenas o cortiço. O outro espaço é o sobrado de uma outra personagem intitulada, né, no caso de Miranda, que é o sobrado do Miranda. Porque ao lado do cortiço vai ter um sobrado, que é o sobrado de uma personagem chamada Miranda, tá? Essa personagem é de naturalidade portuguesa, ou seja, veio de Portugal e se instalou ao lado do cortiço de João Romão, que é o Miranda, que representa, né, a burguesia ascendente, tá? Esse Miranda, esse português, era, por sua vez, casado com a Estela,
que o traía frequentemente. O que vai acontecer? Com essa relação do cortiço, né, com o sobrado do Miranda, né, pelo fato de um estar ao lado do outro, isso proporciona uma certa miscigenação, né, uma certa mistura, e isso acaba provocando, por conseguinte, a degradação, tá? Bom, é isso que nós vamos ter. As personagens principais, né, são João Romão, que é o português que veio com a intencionalidade, com a intenção, com o intuito de explorar. Ele representa o capitalismo exacerbado, e juntamente com esse português intitulado de João Romão, veio uma escrava chamada de Bertoleza. Ela pensa que não é escrava mais, mas ela continua sendo escrava. Por que ela pensa que não é mais escrava? Porque ao longo dos anos ela juntou as suas finanças, né, o que ele valia, né, todos os seus bens ela juntou e resolveu, né, conceder esses bens ao João Romão. Em troca de quê? Por que ela fez isso? Ao longo dos anos, juntou todas as suas riquezas e dá para o João Romão. Porque ela pensa que quando ela fizer isso, automaticamente ela vai receber a sua carta de alforria. O João Romão, que não é nada despretensioso, ao contrário, é muito ambicioso, ganancioso, né? Ele pega, claro, né, que ele pega tudo, né, da Bertoleza e acaba não dando o quê? A carta de alforria, né? Então nós temos o João Romão, a Bertoleza e os dois portugueses. Um eu já falei, que é o Miranda, que era o corno, né, que era traído pela Estela, né? Além do Miranda, né, que representa a burguesia ascendente, nós temos em contrapartida um outro português chamado de Jerônimo. Esse Jerônimo era uma personagem, né, assídua, né, compenetrada, tá? Além do mais, organizada. Então tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que representa uma boa conduta, né, um bom comportamento, ele acaba se desvirtuando, porque quando ele chega no Brasil, ele se depara com quem? Com a Rita Baiana, com seus gestos sensuais, com a sua sensualidade provocante, né? E isso é uma marca evidente do determinismo. Ele culpa o meio, né? Porque o meio é responsável por fazê-lo né, ir para um outro caminho que não é o caminho certo, correto, ideal. Né? Outrora ele era assíduo, compenetrado, organizado. A partir de então ele passa a ser displicente, vagabundo, certo? Preguiçoso. Então isso aí, né, é o que ele vai enfrentar, né? Ele vai culpar o meio. O meio que eu digo, né, é a Rita Baiana, que é aquela mulata, né, provocante. Ele acaba culpando ela, o meio, por fazer, né, desvirtuar o seu caráter, né? Então é a marca nítida, notável daquilo que nós convencionamos chamar de determinismo, tá? E claro, né, já que nós falamos em determinismo, o cortiço é o romance de tese. Então se aparecer um item lá na FUVEST, o cortiço é o romance de tese. Sim, verdadeiro. O que seria o romance de tese propriamente? Bom, o romance de tese é quando o comportamento das personagens é influenciado pelo meio, pela raça e pelo momento histórico. E é exatamente isso que vai acontecer. O Jerônimo, que era todo certinho, bonzinho, quando veio para o meio, ou seja, o meio que eu falo é a presença da Rita Baiana, acaba se desvirtuando, passa a ser um homem displicente, vagabundo, preguiçoso. Então isso é um romance de tese. O comportamento das personagens, qual é a personagem que eu exemplifiquei? O Jerônimo, né, ele acaba se desvirtuando, né, por causa do meio que ele está, evidentemente da raça, né, a raça brasileira, está explícito isso no livro, tá? E o momento histórico que ele estava vivenciando, tá? Então são alguns aspectos que nós temos que considerar acerca das personagens. Então falamos, né, do João Romão, do português, né, do capitalista exacerbado, da Bertoleza, que era a escrava que pensou que havia adquirido a carta de alforria ao conceder ao João Romão as suas finanças,
mas ao contrário, o João Romão não fez, tá? Isso, tá? Então, o João Romão, Bertoleza, aí vem os dois portugueses, falei do Miranda, que era o corno, que era traído pela Estela, né, que morava ao lado, com seu sobrado ao lado do cortiço de João Romão, e isso provocava uma miscigenação, uma mistura, e por conseguinte uma degradação, certo? Tá, isso é o João Romão, que era casado com a Estela, tá? Aí nós falamos, era o Miranda, né? Aí então nós falamos do João Romão, falamos da Bertoleza, falamos do Miranda, aí vem o Jerônimo. O Jerônimo, né, que acaba se desvirtuando, que eu já cansei de falar, né? Além do mais, esse Jerônimo era casado com a Piedade. A Piedade era uma coitada, né, como o próprio nome diz, Piedade, porque era uma mulher recatada, apesar de ser uma personagem secundária, tá? É isso então. Aí tem os aspectos da obra, né? Quais são os aspectos que nós temos que considerar como importantes, apontar como importante? O capitalismo selvagem, né? Personificado, exemplificado na figura de João Romão, tá? Além do mais, nós temos, né, a questão da organização urbana, né? Que seria a higienização dos centros urbanos. Nós temos que considerar isso aí também, tá? Era muito sujo, havia aquela nítida distinção de pobres e ricos, tá? Então a higienização dos centros urbanos e, claro, animalização versus humanização. Como assim? Não entendi. Animalização versus humanização. O cortiço, que é a nossa personagem principal, que é o organismo vivo, que é o organismo biológico, né? Ele, ele acaba adquirindo, né, características humanas nas devidas proporções. Claro, isso, assim, é modo de dizer, tá? O que eu quero dizer com isso? No capítulo, tá? No capítulo, eu não sei, acho que é o capítulo... não sei se é o capítulo 3 ou o capítulo 7. O terceiro ou o sétimo, que fala que o cortiço se abria, né, as portas alinhadas, né? É como se fossem os braços, né? Então ele acaba adquirindo vida, né? Assim, é claro que é meio viajado o negócio, mas é assim que funciona, tá? Então, por isso que fala humanização, porque a personagem principal, que é o cortiço, acaba se humanizando, né? Acaba se comportando como animal, ou como animal não, como humano, né? Se portando como humano, enfim, é isso, tá? Bom, então nós falamos do capitalismo selvagem, falamos também sobre a higienização dos centros urbanos, da animalização versus humanização, e aí nós temos que falar da questão do português versus brasileiro, né? O que era esse português versus brasileiro? Segundo a obra, o cortiço, o português era visto como uma raça superior, né, acima de quaisquer coisas, uma vez que os brasileiros eram preguiçosos, eram vagabundos, eram inferiores, eram colocados lá no chão, né? Isso aí é um preconceito, né, que está explícito na obra O Cortiço, tá? Vale lembrar que a nossa personagem, que é o Miranda, né, que é aquele português que comprou um sobrado ao lado do cortiço, que era atraído pela Estela, ele queria aumentar o seu pedaço de terra, tá? Para poder aumentar os pedaços de terra. Com isso ele teria que necessariamente invadir o espaço do João Romão. E o João Romão, que era ambicioso, não deixou. E os dois acabam brigando por pedaços de terras daí. Mas os aspectos importantes são esses, tá? Que eu acabei de relatar. Saber o espaço que ocorre, o tempo, o espaço, o tempo, as personagens principais, João Romão, Bertoleza, Miranda, Jerônimo, certo? Rita Baiana, são os personagens principais, tá? Tenta saber, então, essas questões para orientar o seu estudo: espaço, tempo, personagens principais, enredo, características, tudo isso é o que o vestibular pode perguntar para vocês, tá? Então, como eu prometi, eu vou escrever no quadro, tá? Para orientar o nosso estudo. Nós estamos estudando o quê? A obra literária O Cortiço. Então a nossa primeira pergunta é o quê? Né? É a obra intitulada O Cortiço, tá? De quem? De um autor chamado Aloysio Azevedo. Essa segunda pergunta, de quem?
do autor chamado Aloísio Azevedo. Aloísio, tá? Azevedo, tá? Bom, o tempo, tá? O tempo é linear, tá? É linear. O que significa linear? Apresenta começo, meio e fim. Então apresenta começo, tem que escrever menor, senão não vai caber. Tá, meio e fim. Isso é linear. Outra coisa importante, terceira pessoa. Terceira pessoa. Narrador onisciente. Narrador onisciente. Onisciente, tá? Narrador onisciente. Discurso indireto livre. Discurso indireto livre. O que significa isso? Significa, entre parênteses, que o narrador revela o pensamento das personagens. O narrador revela o pensamento das personagens. O pensamento das personagens. Tá? A publicação, né? 2 pontos. Publicação 1890. Aí aqui no tempo que eu falei que é linear, você pode colocar aqui do lado hífen século XIX, né? Por causa dos cortiços, das relações históricas. Século XIX, tá? Século XIX. Aí o espaço, tá? Espaço, né? Espaço, publicação. O espaço tem 2 espaços, o cortiço, evidentemente, e o sobrado do Miranda, tá? Então nós vamos ter o cortiço de um lado, versus xizinho, sobrado do Miranda. Sobrado do Miranda, né? Do Miranda. Você pode, se você quiser, claro, puxar uma seta do Miranda e escrever que ele representa a burguesia ascendente. Então ele representa a burguesia ascendente, tá? Ascendente. Bom, nós tínhamos muita miscigenação. Você pode colocar uma observação assim, ó. Obs 2 pontos. Havia muita miscigenação, que é a mistura, né? Miscigenação, vírgula, e por conseguinte, vírgula, degradação. Se quiserem grifar essa palavra degradação, essa palavra miscigenação, fiquem à vontade. Tá? Grifem degradação, grifem miscigenação. Tá? Deixa eu puxar mais pra cá. Bom. Né? Quem mais que nós temos que falar? Nós temos que falar das personagens, né? As personagens, tem que orientar as personagens, 2 pontos. Quais são os personagens? Coloca aí João Romão. A hífen representava o capitalismo exacerbado. Hífen representava o capitalismo exacerbado. O capitalismo
Exacerbado. Exacerbado. Tá? Bom, aí nós temos a escrava, né? A Bertoleza, que era escrava. Aí nós temos o português, o Miranda, né? Eu não vou falar nada dele, tá? Vou colocar só o nome dele aqui, senão vai ficar muito extenso. O Miranda, o outro português, que era o Jerônimo, que era casado. O Miranda era casado com a Estela e o Jerônimo era casado com a Piedade. Aí o Jerônimo, você pode colocar assim, entre parênteses, é o determinismo. Se eu colocar, vocês não vão entender na hora de se escolher estudar, se colocar apenas determinismo do meio, né? Então, vocês colocam assim, apresenta desvio de caráter. Apresenta desvio de caráter. E culpa o meio. Então, apresenta desvio de caráter. Desvio de caráter. Não sei se coloca vírgula. Coloca. E culpa o meio. E culpa o meio. Certo? Deixa eu baixar. E culpa o meio. Então, o João. Aqui, ó. Vê se dá pra enxergar. Apresenta desvio de caráter e culpa o meio. Culpa o meio. Fecha parênteses. Puxa uma seta disso e coloca determinismo. Isso aqui é a marca evidente do determinismo. Tá? Isso é o determinismo. Tá. Bom, já que a gente falou de determinismo, a gente pode falar de romance de tese, né? Aí você coloca uma outra observação, assim como você fez assim, ó. Obis, hífen obis, coloca hífen obis, isso aqui é hífen obis 1. Aí vamos fazer o hífen obis 2, tá? Bom, vamos apagar aqui, tá? E escrever o hífen obis 2. Aqui, ó, hífen obis 2, né? O cortiço, entre aspas, né? O cortiço é um romance de tese. É um romance de tese. Grifem isso. Romance de tese. O que é um romance de tese? Puxa uma seta e escreva o comportamento das personagens é influenciado das personagens entre vírgulas, tá? Então, é influenciado pelo. Aí você puxa uma seta assim, meio, raça, momento histórico. Isso aqui é importante. Momento histórico. Tá? Bom, a gente vai falar agora, tá falando das personagens, né? Eu acho que nós falamos até, falamos do João Romão, falamos da Bertoleza, do Miranda, aí falamos do Jerônimo. Agora tem que falar da Rita Baiana. Não tem nada que falar da Rita Baiana, mas vocês escrevem lá nas personagens o nome da Rita Baiana, né? Sem falar nada. É só falar que é uma, sei lá, uma sensual, né? Uma provocante, mas dotada de provocante sensualidade. Escreva isso. A Rita Baiana dotada de uma provocante sensualidade. Certo? Porque é basicamente isso. Bom,
Então, agora nós temos que falar, né, das principais características. Vou escrever hífen. Principais características. Tá? Principais características. Claro, em primeiro lugar, o determinismo, tá? Determinismo. Temos que falar do capitalismo selvagem. É esse o termo, selvagem, tá? Não é exacerbado, aqui no caso é selvagem. Capitalismo selvagem. Né? Selvagem. Nós temos a higienização dos centros urbanos, desta organização urbana, né? Higienização dos centros urbanos. Centros urbanos. Nós temos que falar ainda da animalização versus humanização. Xzinho, humanização. E por fim, né, brasileiro versus português. Ou português versus brasileiro. Tá? O português era visto como superior. Você puxa uma seta de português, escreva superior. E aí puxa uma seta de brasileiro, escreva várias setas, né? Inferior, né, que é o contrário de superior, era inferior. Preguiçoso. Vagabundo. Certo, pessoal? Dá pra enxergar aí, ó? É isso aí, então. Tá? Muito obrigado.